Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Sérgio Feitosa e nós vamos trabalhar a partir do seu livro o capítulo 14, que faz uma análise sobre a relação filosófica que existe entre ciência e religião. Para ser mais específico, o nosso material está pegando aquele período do século XVII, século XVI, entrando no século XVII. Um período que nós chamamos normalmente de Revolução Científica. Então, pessoal, este período chamado de Revolução Científica, segundo o seu material, ele se firma assim: durante a Idade Média, a Igreja Católica, lembra isso? Idade Média, Igreja, foi a grande instituição política e social responsável pelo estabelecimento dos padrões de conduta e, sobretudo, dos pensamentos científicos e religiosos. A principal teoria cosmológica daquele período era fundamentada no chamado geocentrismo, ou seja, a Terra estaria no centro do universo. Pessoal, pegando essas informações e aprofundando-as, o que é que nós podemos, resumindo, dizer? Na Idade Média, quer dizer, o momento anterior a esta aula, esse slide está fazendo uma apresentação do que vai ser nessa aula, disse que a principal, a mais poderosa instituição era a Católica Igreja Santa Madre, poderosíssima, e ela influenciava não apenas nas decisões políticas e sociais, mas também na forma de pensar, pasmem-se, inclusive ciência. Então, do ponto de vista científico, entre outras coisas, a Igreja consagrava aquela teoria geocêntrica, de que a Terra seria o centro do universo. Então, essa palavrinha, geocentrismo, eu queria que você sublinhasse, porque ela vai ser muito importante ao longo da aula. Igreja Católica defendia o geocentrismo. Pessoal, somado à doutrina teocêntrica, esse pensamento era a ideologia norteadora dos princípios eclesiásticos, pois, estando Deus e a Terra no centro de tudo, era imaginável que a Igreja seria vista como o modelo, o exemplo. No entanto, no final daquela Idade Média, iniciou-se um movimento da razão científica combatendo essa fé autoritária. Pessoal, segundo a Igreja Católica, a Terra seria o centro de tudo, porque nesta Terra estaria presente, veja bem, o poder magnífico de Deus. E como ao mesmo tempo em que havia um geocentrismo, também havia mentalmente um teocentrismo, esse geocentrismo seria para a Igreja a expressão desse Deus poderoso que centrava todo o universo nessa sua criação. Esse segundo slide está aprofundando de que forma a Igreja trabalhava mentalmente nas pessoas essa sua ideologia. Pessoal, como resultado do duelo entre razão e fé, desenvolveu-se uma nova forma de reflexão, mais livre dos dogmas herdados da tradição escolástica e mais próxima do que hoje se compreende como ciência. Vejamos, pessoal. No século XVI, entrando no XVII, vai haver o que chamamos de Revolução Científica. O que podemos, pessoal, nesta aula dizer assim de forma bem sintética, direta e clara? Que a ciência vai dizer um basta à fé. Não necessariamente negar a fé ou, sei lá, extinguir a fé, porque aí seria muita pretensão. Até hoje, a fé ela faz parte do próprio organismo do ser humano. Podemos dizer assim, ao longo das sociedades e no ponto de vista mesmo antropológico.
mas colocar que a fé nem é tão absoluta assim e que ela é cheia de erros. Por exemplo, para a ciência, empiricamente, não é trabalho, a partir de agora, demonstrar que esse geocentrismo é falho. Então, pessoal, o que é que nós chamamos de revolução científica? Esta informação você poderia acrescentar ao seu material. É o período que vai mais ou menos da publicação de um livro, que é o De Revolutionibus, do Copérnico, até uma obra do Newton chamada Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ou simplesmente Principia. Do século XVI ao século XVII, de Copérnico a Newton. Então, essa aula nós vamos trabalhar cronologicamente a partir da ação de uma lista, de uma pleiade de pensadores, mas tomando como pontos fixos Copérnico, sua grande obra, até Newton. Esse Copérnico, pessoal, ele é de uma importância não só científica, mas também filosófica tão grande que o próprio Immanuel Kant, lá na frente, século XVIII, quando ele faz a sua grande sacada epistemológica, ele vai chamá-la de Revolução Copernicana. E o Newton, pessoal, dispensa comentários. Então, a Revolução Científica, que é o nosso objeto de estudo nesta aula, adquiriu no século XVII, faça esse corte cronológico, suas características fundamentais, não necessariamente em Copérnico ou em Newton, mas num cara que está entre os dois, que é o Galileu, que encontra seus filósofos de forma distinta nas ideias de Bacon e Descartes e, posteriormente, encontrará a sua versão clássica na representação newtoniana do universo visto como uma máquina, um relógio, uma engrenagem. Então, pessoal, recapitulando, Copérnico dá o pontapé inicial, Newton vai fechar essa revolução. Nós temos uma revolução nesta nossa aula de hoje. Ela é científica, ela é um chega para lá na igreja. Essa nossa aula é dá licença que eu quero entrar, diz a ciência, mas o ponto alto dessa ciência é representado por ninguém mais, ninguém menos que Galileu. Não é muito o objeto desta aula, mas ela cita aí Bacon e Descartes. Lembrando que o Bacon é o grande nome do empirismo, pelo menos o comecinho dele, e o Descartes do racionalismo. Então, pessoal, quais são, na Idade Moderna, as principais correntes filosóficas do conhecimento, da gnoseologia, da epistemologia? O racionalismo e o empirismo. Só que elas duas, representadas por esses dois caras, Bacon, empirismo, Descartes, racionalismo, elas têm as suas raízes nessa revolução científica, da qual Galileu é considerado a maior expressão teórica. Então, pessoal, a revolução do Copérnico, copernicana, marcou a mudança do modelo geocêntrico, Terra no centro, para um sistema chamado de heliocêntrico, contribuindo para o desenvolvimento da ciência moderna. Então, trocando em miúdos, por que o Copérnico é tão importante? Porque o cara faz uma revolução. E em que é que ela consiste? Tirar alguém do centro e colocar um outro alguém. Tirar a Terra do centro e colocar o Sol. Nas observações astronômicas que faz o Copérnico, pessoal, a grande sacada dele é esta, de que não é bem a Terra, a igreja falhou, não é bem a Terra, é o Sol que é o centro do universo.
Aqueles com ideias contrárias às da igreja, pessoal, vocês sabem o restante. Eram submetidos à Inquisição. E o que é a Inquisição? Um órgão cujo objetivo era acabar com a heresia e condenar os possíveis hereges à prisão ou à pena de morte. No entanto, a ciência se desenvolveu e passou a buscar explicações sobre o funcionamento das coisas, não mais apenas descrevendo fenômenos. Então, pessoal, olha só, vamos tentar interpretar isso. O Copérnico fez uma revolução, já entendemos qual foi, o cara deu o pontapé inicial para tudo, mas isso vai, pessoal, de encontro ao pensamento da igreja, consequentemente, à sua autoridade. Então, a igreja, ela tem um instrumento de controle e repressão dos chamados hereges, que é a Inquisição. E nesta aula, caberia muito você acrescentar o que é isso, Inquisição. Inquisição, pessoal, é um tribunal que já existia fazia algum tempo na história da igreja, pelo qual ela pressionava pessoas acusadas de heresia. E para que heresia maior é esta que a ciência agora vai representar? A igreja fala uma coisa, a ciência fala uma outra coisa. A ciência está, pessoal, ameaçando a igreja. Só que a ciência e os seus representantes, a partir do Copérnico e outros tantos, pessoal, não vão abrir mão da liberdade, da autoridade, do desafio da ciência, que é revelar o que, segundo ela, é a verdade. Não aquela verdade que, segundo a igreja, era uma verdade divina, uma verdade que Deus só concedia a quem ele interessava pela graça que representa a fé do indivíduo, tá bom? Mas, pessoal, o Copérnico era um astrônomo polonês, esse cara do qual falamos há pouco era um astrônomo, e ele pensava que a Terra se movia e, portanto, o homem, como observador dos fenômenos, também estaria em movimento, estando ele deslocado do centro. Essa imagem que colocamos aqui, pessoal, é uma representação, é uma alegoria desse sistema copernicano, tá? A dúvida gerada pelo movimento da Terra afetou os conceitos impostos pela Igreja, o que fez a sociedade se questionar até se existiria na época um centro do universo. Então, pessoal, trocando em miúdos, o Copérnico vai dizer não apenas que a Terra não é esse centro do universo, mas que a Terra se move em torno do centro que é o Sol. Isso, pessoal, repetindo, abala demais o poder da Igreja, mas deixa muita gente confusa, não só acerca de que se a Terra realmente não seria esse centro, mas, afinal de contas, existiria mesmo um centro? Então, acho que numa questão de prova, que é o que mais interessa a gente nesse instante, a pergunta é: como isso poderia vir numa questão? Colocando-se que a ciência, ela vem não só romper com os cânones, ela vem não só estabelecer uma ruptura com a tradição católica, mas causar uma perturbação também. Então, pessoal, eis aqui um nome que eu queria pontuar nesta aula, dentro desse intervalo de tempo que nós estamos falando, tá bom? Antes dele, o Copérnico já tinha feito essa provocação toda, e o Giordano Bruno, pessoal, que é um nome que o seu material está destacando, ele foi um filósofo italiano que na Idade Média assegurava a imanência da inteligência. Imanência, vou já falar o que é isso. Infinita do mundo e sua constante transformação, pagará um preço caro por isso. Esse cara negava a organização dos seres pelo critério da eternidade. Não haveria, segundo Bruno, razão ou motivo para supor que o universo fosse limitado.
O filósofo em questão foi julgado durante 7 anos por sustentar opiniões contrárias à fé. E por conta disso, pessoal, ele foi condenado pela Inquisição à fogueira. Pessoal, para o Bruno, tá? Deus não seria um elemento transcendente que estaria, segundo a igreja defendia, além deste nosso plano. O Bruno, pessoal, ele pagará caro por isso, né? Ele é mais um pensador que a igreja vai tentar calar. Mais interessante, até hoje estamos falando dele, estamos no século XXI, o cara morreu no finalzinho do século XVII. Mas as ideias dele ainda hoje são lembradas. Por isso que é meio clichê, mas fica na aula o registro de que a censura, mesmo que da igreja ou qualquer outra censura, ela até pode calar pessoas, mas jamais ela vai conseguir calar ideias. Porque estas, pessoal, por mais transgressoras que sejam e censuradas, elas vão dar um jeito de sobreviver e de se eternizar. Então, para o Bruno, olha só, qual foi a grande sacada dele e, portanto, pessoal, pagou um preço caro por isso. Existiria uma força divina, uma inteligência divina, como lá atrás pensavam outros filósofos como Sócrates, Platão, sei lá, os epicuristas, estoicos, só que essa força estaria imanente entre nós e não transcendente. A igreja começa, pessoal, a agir. Tycho Brahe é outro cientista importante dessa época, tá, pessoal? Século XVII, entrando nele. Apesar de ele ser contra o Copérnico, ele é anticopernicano. O Tycho Brahe, pessoal, ele elimina as esferas materiais, que na antiga cosmologia, estudo do cosmos, teriam arrastado os planetas com o seu movimento. E ele vai substituir a ideia de esfera, de orbe material, pela ideia moderna de órbita. Então, pessoal, para ele não existiria um todo denso. Planetas, estrelas girariam dentro de uma órbita concêntrica, tá bom? Então, pessoal, o que mais? E o nosso amigo Galileu, do qual já abrimos a aula quase citando-o, expõe o erro que existe, pessoal, em diferenciar as físicas terrestre e celeste, concluindo que a Lua é da mesma natureza que a Terra, observando através do telescópio. E entre outras coisas, Galileu, pessoal, ele cria novos fundamentos com a formulação do princípio de inércia. Vocês que normalmente estudam mais física ou curtem mais física, sei lá, sabem física. Sabem o quanto Galileu ele é importante para a física moderna. Não a física moderna quântica, tá? Mas a física da Idade Moderna. Uma física que não é nada aristotélica, uma física que não é só descritiva, uma física que é matemática. Pessoal, Galileu ele vem propor, além desses conceitos de natureza, de inércia, que você pode interpretar tudo isso através de uma linguagem matemática. E se o Giordano Bruno, pessoal, sofreu o que sofreu, Galileu chegou também perto disso, tá? Vocês sabem a história, não sabem? Na mesma época, Galileu, século XVI, XVII, cientista italiano, influenciou demais o pensamento de Thomas Hobbes, foi sentenciado a negar suas teses sobre o movimento do Sol, o princípio da inércia e outras demais teorias consideradas como fundamento da mecânica clássica. Pessoal, só lembrando que Galileu, ele não entende que o Sol se mova, tá? A Terra se move em torno do Sol. Galileu afirmava que real é tudo aquilo que possa ser medido e quantificado. Para ele, a natureza tem uma essência, e essa essência é a matemática.
e nada mais desqualificando assim aquilo que é objeto de fé e crença. Então, pessoal, para o Galileu, tudo bem, tá? Você até pode ler a Bíblia, você até pode ter a sua fé, se assim você o quiser. Mas a fé e a crença, a Bíblia mesma em si, não vão ter o poder que, segundo ele, a matemática quantificando consegue ler e interpretar esse ambiente chamado natureza. Galileu desenvolve uma razão matemática para sustentar as suas teorias e também invenções, como um termômetro que ele desenvolveu baseado na densidade dos líquidos, a famosa hidrostática, um telescópio com maior alcance do que os outros e cálculos feitos com observações. Então, pessoal, se pudéssemos de repente resumir Galileu em uma palavra, é difícil, tá? Há inúmeras, mas possivelmente seria matemática, tá? Matemática aplicada à ciência, matemática aplicada à filosofia. Então, pessoal, o uso da razão contra a fé tornou Galileu um dos precursores a romper com a ideia da Igreja de que a Terra era o centro do universo e fixo. Ele está, pessoal, aprofundando aquilo que o Copérnico lá atrás não conseguiu chegar tão longe. Porque, veja bem, o Copérnico, pessoal, ele vai de alguma forma lançar a ideia, ele vai lançar a proposta de que a Terra seria móvel, mas ele não consegue demonstrar isso, como este cara aqui consegue, ok? Então, pessoal, as observações e os cálculos sobre Vênus, por exemplo, permitiram Galileu concluir que havia planetas que orbitavam em torno do Sol. Além disso, observou que havia corpos também girando ao redor de Júpiter. Então, o cara faz observações extremamente revolucionárias sobre essa dinâmica celeste. E o Copérnico, então, abriu um caminho para que ele, Galileu, comprovasse cientificamente as teses dele lá atrás. Ele vai ser julgado pela Inquisição, condenado a uma prisão perpétua e obrigado a jurar que a Terra não se movia. Foi nesse processo histórico que a razão científica e a fé religiosa se distinguiram claramente. Então, pessoal, podemos dizer que nessa revolução científica que o nosso capítulo está abordando, Galileu é o grande divisor de águas entre a fé e a ciência, dando a esta ciência uma espécie de autonomia extraordinária. As passagens bíblicas não eram mais consideradas autoridades para afirmar os fenômenos naturais, embora continuassem sendo as grandes referências morais. Os critérios de avaliação da pesquisa científica começaram a ser criados pelos homens independentemente da esfera religiosa. Ou seja, muita gente ainda vai seguir a fé, muita gente ainda vai seguir a Bíblia, mas de qualquer forma, pessoal, os cientistas não abrem mais mão do valor empírico, do valor racional e do valor matemático que há no pensamento paralelo à fé. E, pessoal, além de Tycho Brahe, além de Bruno, Copérnico, Galileu, existe um outro cara nessa seara, que é o Johann Kepler, também século XVII. Esse cara, pessoal, matematiza o sistema do Copérnico, além de realizar uma revolucionária passagem do movimento circular, natural e perfeito, para um movimento elíptico. O que é isso, pessoal? Vocês lembram que lá atrás havia a concepção de que o movimento que os astros faziam era circular perfeito? Pois é, segundo Kepler, observando, não. A trajetória que os planetas desenvolvem são elipses.
Então esse cara faz uma outra sacada revolucionária. E pessoal, o nosso amigo Newton vai com isso chegar a dizer que subiu nos ombros de gigantes para propor uma teoria gravitacional, unificando as físicas de Galileu e de Kepler. Assim, é possível afirmar que os dois influenciaram muito da mecânica clássica do Newton. Pessoal, o Newton, com todo respeito aos demais que o antecederam, até hoje é o cara mais famoso, mais citado entre esses físicos modernos, da idade moderna, apesar da sua física depois ser relativizada, mas esse cara consagra a ideia de que a natureza, não só na óptica, mecânica, termologia, acústica, pode ser compreendida racionalmente, empiricamente. Ele é o pai do cálculo, né? Como também, pessoal, você pode descrever isso em linguagem alfanumérica. Então, o Newton, pessoal, apesar das suas relações difíceis que politicamente teve com os seus contemporâneos, mas é um divisor de águas, né? Então, pessoal, essa revolução científica não mudou apenas a imagem do mundo, ela vai mudar também o modo de ser do homem, o conhecimento, a ética, a filosofia, mas, sobretudo, essa relação que existia entre a ciência e a religião. E é isso, pessoal, que eu acho que praticamente concluindo esta aula, temos que entender. Nessa página, nesse capítulo que você está estudando, a grande proposta é dizer como nasceu o pensamento científico. A partir de uma luta árdua, difícil, contra não necessariamente a fé. Talvez a fé nem seja o maior desafio da ciência na Europa, mas possivelmente essa força reacionária que a igreja vai representar, né? Então, há uma mudança radical na relação entre as duas. E aí, pessoal, eu colhi, para encerrar esta aula, uma questão do Enem de 2014 que toca exatamente nessa questão aí da relação que há entre a ciência e a fé. A questão fala que a filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos. Esse livro é o Universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Então, pessoal, quem vai escrever isso? O próprio Galileu. E a pergunta em si é a seguinte: no contexto desta nossa aula, essa aula, pessoal, responderia essa questão muito facilmente. Assumir a posição de Galileu significava defender, letra A continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante naquela época medieval? Letra B, a necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático? Letra C, uma oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica? Letra D, a importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja? Ou letra E,
a inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza? A resposta vem a ser a letra C de casa. Vamos ver por que estão erradas as outras. A letra C, insistindo, diz que Galileu, ele opõe a física quantitativa, a matemática, aos pressupostos escolásticos. O que é escolástica? Medieval. Então, aquela física tomista, aquela física aristotélica, puramente contemplativa, apenas teórica, descritiva, Galileu vai se opor a ela. A letra A, pessoal, está falsa porque não é continuidade de vínculo entre ciência e fé. É ruptura desse vínculo. A letra B está falsa porque ela diz que o estudo linguístico tem que ser acompanhado de exame matemático. Se você voltar aqui o texto, ele vai dizer, pessoal, que, olha só, tá? É impossível entender as palavras sem matemática, então é o contrário. Ele vai entender que para a matemática é importante que você entenda a matemática para entender as palavras. Então, acho que essa letra B inverteu os polos. A letra D está falsa porque ela diz que a importância da independência da investigação científica. Isso está certo. Mas pretendida pela igreja é o contrário. Ela é contra isso. E a letra E, pessoal, diz que a matemática é inadequada à razão. Pelo contrário, a razão é matemática. Então, pessoal, esse foi o nosso recado dessa nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido bem a nossa análise. Ok, pessoal? Se puderem, por favor, mandem mensagens, mandem críticas, observações, que estaremos muito felizes em acolhê-las. No mais, pessoal, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.